Meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Temi Lima, do canal Pentecostais Arminianos, e quero agradecer a você que me permite chegar até você nesse momento. Queridos, hoje nós já temos um trabalho, já há muito tempo, de estar apresentando quais seriam as melhores bíblias de estudo, né? E talvez seja um dos links mais assistidos e mais visualizados aí no mundo por meio da web. E uma necessidade, né, de estudos, principalmente para aqueles que gostam e são amantes da boa teologia, de conhecer, de repente, algumas outras Bíblias que, de repente, pode ajudar e corroborar aí para o teu conhecimento e estudo. E esse vídeo que nós vamos fazer agora é justamente sobre isso. Eu quero te apresentar 3 Bíblias, mas essas 3 Bíblias são de cunho católico. Não tem muito a ver com a nossa linha, né, protestante. Contudo, estas Bíblias fazem a diferença. Então, aquilo que não nos cabe, não serve, que não está dentro do nosso meio de estudo, evidentemente, não podemos desprezar, como o livro de Tobias, por exemplo, que traz muita informação, os Macabeus, que tanto utilizamos, né? Mas essas Bíblias são de alto teor teológico. E eu quero trazer para vocês aqui, né, nesse vídeo, algumas informações sobre, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma das Bíblias que eu mais uso, a Bíblia do Peregrino e a Bíblia Pastoral, tá? Então, nós vamos começar a falar um pouco da Bíblia de Jerusalém. Capa dura, hoje já tem um outro estilo, um capa maior, mas esta Bíblia é talvez a Bíblia mais usada aí no nosso meio. Muitos têm, principalmente os meninos, né? Os mais sábios sabem do que eu estou dizendo e os mais entendidos também, que nós temos muita coisa boa dentro do meio católico. E uma das minhas propostas é trazer, resgatar essas coisas boas existentes dentro do meio católico para nós que somos pentecostais. E tem muito a ver. Nem muito a ver. Então, a nossa proposta, como muitos dizem tal, não é contrapor pontos do catolicismo. Não, isso não tem absolutamente nada a ver com a proposta que nós temos aqui de apresentar bons materiais. E essa Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias que mais é usada e que mais tem conteúdo de tradução para que nós possamos exaurir, trazer conteúdo histórico. Tá? Então, para você conhecer um pouco, eu vou te falar aqui. Na verdade, essa Bíblia ela chega em cenário nacional pela Edições Paulinas. Como você deve saber, talvez não saiba, vai saber agora, a Paulinas era no antigo nome, depois houve a separação, ficando a Paulos Editoras e Edições Paulinas, né? Que é um outro ramo, mas especificamente a Paulos. Em 1973, ela chega no cenário nacional, trazendo para o público brasileiro uma novidade que até então não existia, que é a Bíblia de Jerusalém. Poxa, será que essa Bíblia veio diretamente de Jerusalém? Como será? Não. Então, eles começam a trazer a apresentação por que Jerusalém e o foco. Qual é o foco maior? Bom, após 3 anos de árduo e intenso trabalho, e aí nós temos aí muitos exegetas católicos trabalhando, e isso vai percorrer aí praticamente 25 anos ou mais de trabalho árduo, surge essa Bíblia. Especificamente, né, os editores registram essa apresentação em exatos agosto, né, de 2002, fazendo uma nova revisão de todo esse trabalho. E aqui é interessante o seguinte, que o trabalho de desenvolvimento de toda essa equipe, ele sai do âmbito em que ele estava sendo proposto e vai cair em território francês. Olha que interessante. Né? Então, os tradutores ali vão fazer um trabalho muito interessante, e até que em 1998 a edição ela é ampliada, né? E aí ela sai não só ampliada, mas revisada e aumentada, e como chega em nossas mãos em 1973. Bom, o interessante dessa Bíblia, aqui, ela tem alguns colaboradores, e existe um dos colaboradores, né,
que é bem conhecido do público teológico, só para você ver a credibilidade que essa Bíblia traz, que é Roland de Vaux, né, que tem um trabalho, inclusive, muito feito, né, muito bem feito por Edições Vida Nova. Né? Roland de Vaux, ele é francês, ele tem uma colaboração assim muito, mas muito significativa. Essa Bíblia, ela é dividida no Antigo e Novo Testamento, ela faz umas divisões dos livros, talvez como nenhuma outra, né? E tem algo bem interessante, bem interessante. Né? A tradução utilizada aqui são normalmente baseadas nos manuscritos, né, hebraicos. E aí ela se fundamenta nos textos com algo bem interessante, que outras Bíblias não fazem isso. Ela utiliza, por exemplo, eu até separei aqui para trazer de informação para você, que é meu ouvinte aqui no canal Pentecostais Arminianos. Por exemplo, na transcrição hebraico, né, ela segue algumas regras, né, e não abre mão. Por exemplo, a palavra ri e het, que são transcritos como H, né, samek e sin, que são transcritos com S, né, o tet e o tav, que são transcritos com T, o yod, que são transcritos com Y, e assim sucessivamente. Ou seja, elas trazem isso nas palavras que estão sendo traduzidas e aplicadas no texto. Mas o que tem isso, pastor? Bom, o que tem é que você vai ter uma nota margial da Bíblia realmente com teor respeitando o conceito da língua hebraica. Por isso que muitos eruditos gostam da Bíblia de Jerusalém por causa desse detalhe. Porque as outras seguem uma tradução, mas não seguem a prima, a fonte da letra hebraica. E essa Bíblia de Jerusalém, ela se propõe a isso. Então você vai encontrar textos maravilhosos. Por exemplo, eu separei alguns aqui, texto de Macabeus, por exemplo, que é bem interessante, você pode ler, mas os Salmos, por exemplo. O texto de Salmos, que é um livro poético, né, do Antigo Testamento, ele trabalha, né, apresentando algo interessante. Por exemplo, o Salmo 10 até o 148, a numeração da Bíblia hebraica é seguida à risca. A unidade da fonte numérica dessa Bíblia grega da Vulgata também é respeitada no Salmo 9 e 10. Nos Salmos 114 e 115, não são divididos em dois, assim como o 116 e o 147. Essas notas são importantes porque se você for pegar alguns salmos dentro da tradução que nós utilizamos, né, protestante, você vai ver que vai haver uma diferença, né, dentro do texto da Bíblia Católica. Mas isso não faz tanta diferença, porque o foco maior é apresentar a parte original dessa tradução que foi feita. Então, eu particularmente, é um dos textos que eu mais amo, que eu mais pesquiso, é o texto da Bíblia de Jerusalém. Por exemplo, só para você ter uma base, tem um texto que é no capítulo 6, né, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que é no discurso, né, do Sermão da Montanha, que também é o Sermão do Monte, né, ele apresenta aqui uma divisão bem interessante, né, a questão do sal da terra, né, e a luz do mundo, o cumprimento da lei e a justiça, que é superior à antiga. E aí, no capítulo 6, quando ele fala da esmola, do segredo, existem algumas notas interessantes, quando ele fala assim, ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa expressão, até que ponto ela é válida para este período? Até que ponto, né, quando foi falado, escrito isso, né, ele tinha uma significação futura? Essa Bíblia ela vai esclarecer isso de forma assim fantástica. Eu tenho aqui na margem da minha Bíblia já riscada, você pode observar aí, né, que são notas importantes, sem contar que os conteúdos constantes aqui nessa Bíblia são muito mais de transcrição do que propriamente culturais, ainda que ele o tenha. Agora, a questão cultural vem para outra Bíblia que eu vou te apresentar. Vamos lá, você que está aí nos acompanhando,
Sei que está com água na boca. Vamos falar um pouco então dessa Bíblia, a Bíblia do Peregrino. Olha só que linda. Essa Bíblia, né, ela para mim, desde quando eu a conheci, é a Bíblia que eu mais tenho extraído conteúdo histórico, cultural e arqueológico de qualquer outra Bíblia que eu tenho aqui. Qualquer outra. Agora eu vou te dizer por quê. Bom, o autor desta Bíblia é um cabeção aí que você deva conhecer. Luiz Alonso Schuckel. Schuckel, ele apesar, né, de ter nascido na Espanha, em Madrid, né, mas fez grandes trabalhos aí ao longo da sua vida, inclusive fora da Espanha. O que destaca Schuckel aqui são algumas variantes que outros, que são pesquisadores, mas não atuantes direto, em muitas outras Bíblias. Schuckel, ele é um dos colaboradores e tradutores de várias traduções do Antigo e do Novo Testamento. Ele tem mais de 50 obras escritas, né? Mas tem 3 que se destacam e você vai saber o porquê desta Bíblia ser tão importante. Profetas, que aí são os profetas maiores e menores, que são 2 volumes publicados pela Paulo. Depois nós temos os Salmos, também dividido em 2 volumes, publicados por Paulo, e um único dicionário, que é o Dicionário Bíblico Hebraico-Português. Então você veja que o homem, ele, para ter um dicionário escrito, né, ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, normal. Ele é fora da caixinha. Schuckel, então, ele traz nas suas notas marciais dessa Bíblia muito, mas muito conteúdo histórico. E me chamou a atenção, vendo um pouco da biografia de Schuckel, ver como nasce a Bíblia do Peregrino. Em que ponto ele se baseia para trazer uma exposição de todo o seu trabalho contido dentro de uma Bíblia. Em 2 textos de Isaías. Ele usa o texto de Isaías 54, 2 a 3 e o texto de Isaías 66, 11. No primeiro texto, quando diz assim, alarga o espaço de tua tenda, estende sem medo tuas alongas, porque te estenderás à direita e à esquerda. E no segundo texto, ele diz, mamareis em seus seios e vos associareis aos seus consolos, e bebereis as delícias dos seus peitos abundantes. Bom, como ele entende isso? A sua necessidade não só de alargar as suas fronteiras, de tudo que ele conhecia ter que passar para outras pessoas, no maior volume possível, e o segundo ponto, que as delícias, né, uma linguagem poética, muito encontrada nos Salmos, que aqui tem uma aplicação voltada para o Messias, ele entende que ele deve repartir essas delícias, essas maravilhas com os seus leitores. Eu achei disso de extrema alegria. E aí ele entra com a ação, né, a Bíblia do Peregrino, que vai ser um amadurecimento desse trabalho por mais de 25 anos de estrada. Né? É interessante que quando essa Bíblia é publicada aqui no Brasil, né, o padre Alonso já havia preparado muitos acréscimos de notas, de evangelhos, que ele já havia escrito. Então, nós fomos blindados com isso aqui no Brasil, porque quando a Bíblia chega, ela chega não só com o conteúdo existente, mas com mais adendos, mais informações aqui. E depois ela se expande para o mundo. Mas nós, aqui no Brasil, recebemos essa coletânea de uma forma muito mais promissa, né, dentro de todos os outros. Demais, ele tem, à medida dos anos, né, que foi passando, trabalhando exaustivamente, não só no dicionário e nas suas obras que ele tinha feito, ele começa a perder a visão. E aí tem uma fala que é muito interessante, que ele diz assim, ó, ler menos, olha que interessante, mas contemplar mais. Isto é fantástico, é formidável. É uma lição que mesmo para nós que temos aí uma visão perfeita, amadurecida, enfim, nós temos a condição de ler menos, né, mas apreciar de uma forma toda delicada, né, a sutileza do que o texto está querendo dizer. E esta Bíblia do Peregrino vai nos trazer isso. Um outro detalhe é que, por exemplo, na introdução dos 5 primeiros livros, conhecido como Pentateuco, ele traz
uma ação documentária bem interessante, que quem estuda teologia, os mais profundos, né, bacharel para frente, sabe das traduções que são utilizadas para a leitura do Pentateuco. E ele traz não só a sua apresentação, mas também a sua classificação. Por exemplo, textos conhecidos como javistas, eloístas, deuteronomistas e sacerdotais. Então, ele vai apresentar isso na leitura do Pentateuco. É fantástico, meu irmão. É fantástico. Você precisa ter na tua estante essa Bíblia do Peregrino, tá? Como eu falei sobre a Bíblia de Jerusalém, ela contém os livros que para nós protestantes não são interessantes, mas tá de uma diferença muito grande. Pouca gente sabe, mas culturalmente nós temos que ler muito os Macabeus, né? E quem não leu não sabe o que está perdendo, tá? E para cada transição de livro é interessante que ele trabalha com mapas mostrando, e aí eu vou me arriscar a dizer que muito das Bíblias protestantes que nós temos hoje, ela copia essa fonte, né, da Bíblia católica, que é trazer mapeamento, né, mais detalhado sobre os textos que você está lendo. Então, isso é fundamental. E textos assim que eu tenho separado, né, que é interessante. Por exemplo, tem uma passagem do capítulo 16, do Salmo 16, em que nós temos uma grande possibilidade de que o Senhor Jesus, né, tenha falado em línguas durante o período. Inclusive no meu livro, Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, volume de número 5, eu trago essa questão, tá bem bacana, depois você pode adquirir se você quiser. O verso 9 do Salmo 16 diz assim: por isso meu coração se alegra, sinto uma alegria íntima, até minha carne habita segura. Veja, isso aqui é uma linguagem poética para um laço de confiança, e Jesus está cheio do Espírito, porque ele já havia sido tomado pelo Espírito no seu batismo, e aqui ele começa a florar. Então, para quem não é pentecostal, não sabe muito bem dessas coisas, né? Mas, ou quem pensa que a ação do Espírito Santo foi apenas para o Pentecoste, tem problemas seríssimos, né, de entender depois alguns avivamentos no país de Gales, por exemplo, o Azusa e assim por diante. Né? Esse texto aqui de Schucker, ele traz claramente para a gente aqui a informação que aqueles que são pesquisadores sabem do que eu estou falando. Então, Louis Alan Schucker, ele é, ou vamos dizer assim, o papa da Bíblia de Estudo do Peregrino. Tá? Todas essas Bíblias são publicadas pela Paulus Editora, depois você vai ter o link aqui na descrição, tá bom? E agora tem mais um negocinho para você, aguenta aí. Vamos lá então, agora a nossa terceira Bíblia é esta fantástica Bíblia, Nova Bíblia Pastoral, olha aí, tá? Que como o próprio texto está dizendo, Bíblia é o que? Pastoral, para pastor, né? Você que cuida do rebanho de Deus aqui na terra, que tem se comprometido, não pode deixar de ter esse exemplar aqui. Essa Bíblia ela começa contrariando a proposta das Bíblias católicas. Né? Para quem não sabe, lá atrás e tal, isso já é história para um outro vídeo, mas as Bíblias eram distintas, ou seja, as Bíblias protestantes eram com papéis claros, né? Folha clara, e as Bíblias católicas todas eram com papel amarelado. Né? E depois disso algumas coisas começaram a mudar, até para nós mesmos. Hoje nós temos outras Bíblias que já são trazidas com papel mais amarelado e tal, e a Bíblia católica também sofreu algumas alterações, como, por exemplo, esta Bíblia. Essa é uma Bíblia que ela vem num estilo de papel não tão apropriado para a Bíblia, né? Porque ela vem com estilo papel jornal e tudo, mas é a proposta dela. É uma Bíblia também de estudo, ela traz notas margiais bem interessantes, não tão exaustivas quanto a do Peregrino, e não tanto linguísticas quanto a Bíblia de Jerusalém. Mas isso não faz com que ela não seja importante para aquele que é amante da boa leitura. Né? É uma Bíblia que eu diria que a sua tradução, ela segue mais ou menos a proposta da Bíblia NTLH, né? Que é uma linguagem mais acessível, mais fácil para ler. Isso é fácil você dizer isso agora, mas quando ela nasce, houve muito repúdio e tudo, né? Então essa Bíblia é um marco diferencial. Lembra que eu falei há pouco sobre
a tradução do texto da Bíblia do Peregrino para o Salmo 16:9, né? Respeitando as divisões que a Bíblia Católica aplica, seguindo a linha hebraica, nós vamos encontrar nessa tradução do Salmo 16:9, dizendo assim, ó, por isso meu coração se alegra, meu ser exulta de alegria, e também minha carne repousa em segurança. Ou seja, o salmista apresentando uma linguagem poética, ele vai mostrar da confiança que Jesus tinha, né, dentro do seu processo, ok? De linguajar, de alegria, da sua glossa, né? Que é a proposta maior aqui de alegria aqui, é de glossa, né? É de língua, de falar, de estar feliz, alegre, resultando de um convívio, de um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, outro detalhe que bem interessante nessa Bíblia, ela traz no seu final muitas ações de pesquisa. Você tem textos bíblicos de anos litúrgicos, né, como o primeiro domingo, o segundo domingo, o advento que acontece, período de quaresma, batismo de Jesus, enfim, são várias coisas que vai te ajudar demais na leitura, na sua colocação, a parte da Páscoa, textos que acontecem, são aplicados dentro da Páscoa, e isso é uma riqueza para o pastor, ou no caso aqui o padre, né? Ele realmente vai trazer muita informação que ajuda demais os padres na sua elaboração dos seus textos, dos seus sermões. E não é diferente hoje para nós protestantes. Um outro detalhe também que diferencia essa Bíblia, ela vai te trazer um índice alfabético bem interessante. Por exemplo, quando você quiser falar sobre determinado personagem bíblico, ele vai te trazer aonde ele começa a ser aplicado a primeira vez, e isso te ajuda demais a uma pesquisa. Né? Eu achei isso fantástico, é um diferencial. É uma Bíblia carregada de mapas do Antigo e do Novo Testamento, que você tem como fonte de leitura e pesquisar de uma forma muito clara, porque tem materiais que você vê e você fala, caramba, é difícil o manuseio. Né? E essas Bíblias, ela traz essas características, tá bom? Olha, nós poderíamos falar muito mais, mas eu quero deixar para vocês aí essas 3 Bíblias de estudo, que são a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino e a Nova Bíblia Pastoral, todas elas da linha católica, mas que vai te ajudar demais, demais, demais dentro das suas pesquisas e estudos. Para finalizar, corroborando com tudo que nós falamos aqui, eu digo para você que existem outras Bíblias também, da linha católica, mas a minha proposta foi trazer para vocês as melhores, tá? E essas 3 são as melhores. Seja para a linha pastoral, seja para a linha de pesquisa, ou seja para a linha linguística. Qualquer uma que você adquirir, aliás, as 3 você deve adquirir, que certamente você vai ser beneficiado com isso. Queridos, se você gostou, eu te peço que compartilhe, né, esse vídeo para que outras pessoas, inclusive do nosso meio, sejam alcançadas e possam desenvolver o seu conhecimento das Sagradas Escrituras, tá bom? Quero agradecer a Deus por você que tem seguido o canal Pentecostais Arminianos. Quero agradecer e parabenizar a Paulus Editora por essa grande trabalho que tem produzido ao longo da sua história aí, a toda a diretoria envolvida nesse processo, que tem trabalhado de uma forma, de um afinco muito sério, trazendo bons materiais aí teológicos para o nosso cenário, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.